Seja muito bem-vindo ao Invista Sem Frescura. Eu sou Pedro Amâncio e esse é o curso completo sobre como investir. Essa é a aula de número 1 e eu quero antecipar para você que o mapa mental que eu vou usar nessa aula, você pode fazer o download dele através do link que está na descrição e também todos os links que eu vou utilizar, que eu vou acessar ao longo do curso, sempre o link também estará na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá então. O que saber antes de começar a investir? Vamos começar aqui os nossos trabalhos. Então, o que você precisa saber antes de começar a investir? Você precisa saber de 3 coisas basicamente. A primeira delas é o que é a taxa Selic. Gente, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, tá? Ela é a taxa de referência e você sempre ouve falar dela nos telejornais. De 45 em 45 dias, os telejornais falam sobre a taxa Selic, informando através da reunião de uma entidade chamada Copom se ela subiu ou se ela diminuiu. Bom, por que isso é importante? Você vai entender ao longo do curso que essa é a referência mais importante de todas para quem está pensando em investir. E a gente começa a observar ela a partir do site do Banco Central, tá bom? Então, no site do Banco Central, a gente tem a seguinte informação. A gente tem aqui, ó, eu entrei aqui no site do Banco Central, na parte de taxa Selic. A gente tem aqui um histórico da taxa Selic aparecendo nesse gráfico desde novembro de 2015. Então, deixa eu dar um zoom aqui para todo mundo conseguir ver. Vamos lá. A gente tem um gráfico aqui aparecendo, ó. Só confirmar aqui se ele está aparecendo completo na tela para vocês. Isso, beleza. A gente tem um gráfico aqui aparecendo que ele traz algumas informações relacionadas à taxa Selic, tá bom? Então ele aparece aqui a taxa Selic desde janeiro de 2016 e a gente consegue observar que lá em 2016 ela era, por exemplo, 14,25. Essa é a taxa ao ano, tá bom? Essa taxa, ó, olha só como ela foi caindo, ela foi caindo, ela foi caindo. A gente não vai tratar aqui o que é que faz ela cair ou subir, mas é importante só que você entenda. E ela chegou a 2% e ficou em 2% por um bom tempo, até que ela começou a subir, chegou nesse teto aqui de 13,75, voltou a cair, ficou alguns meses aqui em 10,5 e hoje, nós estamos gravando esse vídeo no dia 9 de novembro, né, em novembro de 2024, ela está em 11,25 e com projeções de que vai continuar subindo. E aqui, para a gente, eu já quero acrescentar uma informação que não está aqui no mapa, e eu vou acrescentar essa informação aqui. É importante que aqui você também só saiba que existe um boletim chamado Boletim Focus, tá bom? O que é o Boletim Focus? O Boletim Focus, se você abrir o Google, tá? Então vamos pegar um Google aqui, ó, e vamos escrever aqui, ó, Boletim Focus. A hora que eu escrevo isso, o primeiro link que aparece foi um link da XP, um patrocinado, mas o segundo link aqui, ó, é Focus Relatório Mensal. Então, ao entrar nesse link, eu consigo ver esse boletim que ele é divulgado semanalmente. O último, então, que foi divulgado foi no dia 4 de novembro. Eu vou entrar aqui nele, ó. E ele traz algumas informações para mim sobre projeções de mercado. Então, por exemplo, a informação que eu quero destacar para vocês aqui é a informação com relação à Selic. Então, eu falei para vocês, né, ó, que hoje ela está em 11,25 e a projeção do mercado, vamos voltar aqui, a projeção do mercado é que ela encerre o ano em 11,75, ou seja, a Selic está subindo, tá bom? Vamos pegar mais algumas informações aqui do Focus para a gente ir para o próximo tópico. No ano que vem, a projeção é que a Selic venha a encerrar o ano em 11,50. Isso é sempre o fim do ano, tá bom? E no fim de 2026, a Selic deve encerrar o ano em 9,75. Essas informações aqui, pessoal, são projeções, tá? Elas mudam direto. Tanto que, olha só que interessante. A projeção, né, há 4 semanas atrás, já era que a Selic ia encerrar 11,75. Em 2025, a projeção era que ela ia encerrar em 10,50 há 4 semanas atrás. Essa projeção subiu para 11,50, entendeu? O mercado está subindo essa projeção. Então, essas projeções, elas mudam muito e, claro, quanto mais distante da data que você tiver, mais difícil é de prever quanto vai estar a Selic. Mas como a gente já está perto, né, como eu disse para vocês, estou gravando esse vídeo em novembro de 2024. Aqui ele está informando a projeção de encerramento de Selic para o ano. Essa projeção deve estar muito próxima do que vai ser, né? Deve encerrar em 11,75 ou 12%, alguma coisa assim. Enfim, a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, então a gente consegue ver ela pelo site do Banco Central e a gente consegue ter uma ideia de qual que é essa taxa através do Boletim Focus, que eu mostrei qual que vai ser a Selic futura, né? Qual que vai ser a taxa Selic futura através do Boletim Focus.
Você vai entender ao longo do curso a importância dessa taxa. Nesse momento, é importante que você entenda que ela está em 10,75. Desculpa, 11,25, né? Essa é a taxa da Selic hoje, tá bom? Bom, o que esperar de rentabilidade dos seus investimentos? E aqui começa a entrar a importância da taxa Selic. Para você ter uma ideia do que esperar, pense o seguinte: se a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, é 11,25, quanto que rende isso mais ou menos ao mês? Eu vou fazer uma conta aqui de padaria, não é essa conta precisa. Daqui a pouco eu vou te mostrar como você faz essa conta com mais precisão. Mas só para você ter uma ideia, não adianta você esperar mais do que 0,93. Como que eu cheguei nesse 0,93? Eu peguei a taxa Selic, que é 11,25, e dividi por 12. Isso significa que enquanto a Selic estiver em 11,25, eu não posso esperar um rendimento acima de 0,93. E aqui já é interessante eu começar falando isso para vocês, porque tem gente que às vezes fala assim: Pedro, eu quero ter 5 mil reais de rendimento e eu tenho 100 mil reais para investir. Como que eu faço para ter 5 mil reais de rendimento? Essa conta já começa a ficar difícil de ser feita, correto? Porque veja bem, 100 mil, se eu for utilizar como referência a Selic, né, 0,93%, rende 930, não rende 5 mil. Para render 5 mil, eu teria que ter aí pelo menos, né, uns 500 mil reais, né? Porque 500 mil vezes 0,93, aí sim, olha lá, ó, chegou em 4.650, não chegou nos 5 mil ainda. Então, eu estou começando a demonstrar isso para vocês pelo seguinte: se você tem 100 mil e você quer buscar, por exemplo, 5 mil reais de rentabilidade, essa é uma rentabilidade muito fora do que é a taxa, do que está previsto na taxa Selic. E a taxa Selic, pessoal, ela tem um nome, assim, informal, mas que é o nome informal dela que você precisa aprender já, que ela é chamada de a taxa livre de risco. Então, para ganhar a Selic, para ganhar esse número próximo de 0,93, né, que a gente chegou nele fazendo 11,25 dividido por 12, você não precisa correr riscos, entendeu? A taxa Selic é a taxa livre de riscos. Agora, se eu quiser, por exemplo, ganhar 1%, como 1% é maior do que a taxa Selic, eu já vou estar correndo riscos. Se eu quiser ganhar 5%, que é o exemplo que eu dei aqui, é praticamente impossível, entendeu? Assim, pelo menos com previsão é impossível. Você tem que tomar muito risco. E tomar muito risco significa que o risco pode se manifestar. E ao invés de você ganhar 5%, você pode perder 5%, pode perder 10% ou até uma porcentagem maior. Então, é muito importante que você nivele essa expectativa do que esperar de rentabilidade. E aqui serve para você fazer esses cálculos que eu estou fazendo a calculadora do cidadão. A calculadora do cidadão, gente, ela é uma ferramenta que está no site do Banco Central, tá bom? Que ela serve para você fazer alguns cálculos sobre a evolução do financiamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, valor futuro de capital. Eu consigo, por exemplo, ver o seguinte: se eu pegar um dinheiro, pegar lá 100 mil reais, vamos lá, 100 mil, e eu aplicar a uma taxa de juros, eu conseguisse, por exemplo, 1%, vamos lá naquele exemplo, eu conseguisse 0,93, tá? E eu estou aplicando 100 mil. Em 5 anos, quanto que eu vou obter no final? Quando eu clico aqui no calcular, ó, ele me fala: se eu aplicar 100 mil hoje, há uma rentabilidade de 0,93. Essa rentabilidade, lembrando, ela depende de quanto está a Selic nesse exemplo que eu estou usando com você por enquanto. Depois você vai ver que tem outras formas de investir, eu vou te explicar ao longo do curso. Mas utilizando a Selic como uma referência, que é a aplicação mais conservadora e mais tradicional que existe, não a mais tradicional, mas a mais conservadora, ela vai se transformar em 174 mil reais lá na frente, tá bom? Agora, veja bem, isso aqui serve para você nivelar suas expectativas, porque tem gente que pensa às vezes que 100 mil reais vai virar, como que eu faço para isso virar 500 mil? Então, olha só que interessante, pela calculadora do cidadão dá para você saber isso, tá? Então, vamos fazer o seguinte cálculo, ó. Eu estou aplicando 100 mil, eu quero tirar 500 mil lá na frente, e eu quero tirar 500 mil nos mesmos 5 anos. Então, eu vou tirar a taxa de juros. Olha só como que usa essa ferramenta. Eu tiro a taxa de juros e clico aqui em calcular. Ele me fala que se eu conseguir um juros mensal de 2,71, em 5 anos, 100 mil vira 500 mil. Agora, eu quero que você já comece a julgar essa situação. Se a taxa Selic lá que a gente fez aquele cálculo de padaria, já vou te mostrar como faz o cálculo certo, ela é 0,93 ao mês,
Para buscar 2,71 é praticamente 3 vezes a taxa Selic. Você tem que tomar muito risco. E ninguém pode te garantir um rendimento de 2,71%. Se alguém, por exemplo, com a Selic em 0,93, a pessoa falar assim, ó, é garantido que você vai ganhar 2% ao mês. Cara, não dá para garantir, entendeu? Não dá para garantir. As pessoas caem em golpe justamente por causa que elas não conhecem essa informação básica que é a taxa Selic. Mas agora eu acho que você entendeu como funciona isso, né? Eu acho que você conseguiu compreender aí como funcionam esses cálculos e como utilizar a calculadora do cidadão. Então, relembrando, a calculadora do cidadão, você preenche 3 campos, tá? Então, você coloca lá o número de meses, coloca o capital inicial, capital final, por exemplo, clica em calcular, ele te fala quanto que é a taxa. Da mesma forma, você poderia fazer o seguinte, Pedro, então tá bom, eu vou utilizar a taxa de 0,93. Se eu aplicar 100 mil hoje, em quanto tempo vira 500 mil? Então eu deixo o campo tempo livre, entendeu? Eu deixo um dos 3 campos em branco e clico em calcular. Então ele me fala ó, que eu vou precisar de 173 meses, né? Então 174, vamos arredondar 174 meses. Opa! 174 meses dividido por 12 são 14 anos e meio, entendeu? Então, em uma taxa de juros de 0,93, se eu aplicar 100 mil, ele vai virar 500 mil depois de 14 anos e meio. Entendeu como funciona essa informação? Bom, vamos continuar aqui no nosso mapa, avaliando aqui algumas informações importantes. Isso aqui está mostrando para a gente o quão poderoso é o efeito do juro composto. Porque eu não sei se você percebeu, tem gente que acha pouco, tem gente que acha muito. Eu acho muito interessante. Pensa o seguinte, ó, vamos fazer uma outra conta aqui. Ó. Vamos fazer um intervalo menor. 2 anos, tá? Aplicado lá a 0,93, aproximado quanto que é a Selic hoje em dia. Vou clicar em calcular. Quanto que vira, gente? Vira 124 mil. Como que 100 mil vira 124 mil? Né? Rendendo 0,93. Porque pense o seguinte, 0,93, se você fizer 100 mil vezes 0,93, dá 930. 930 vezes 24 dá 22.320. Mas ele está me informando aqui que vai ter rendido 24.878. Como pode ser R$2.000 a mais? Essa é a mágica dos investimentos, é a mágica dos juros compostos. Porque como que funcionam os investimentos, gente? E é por isso que você vai entender que esse componente aqui, ó, o tempo, ele é muito importante quando você está pensando em investir. Como que funcionam os juros compostos? Primeiro mês é 100 mil, rende 930, então vai para 100.930, certo? Aí o que vai acontecer? No segundo mês, não vai render sobre os 100 mil, vai render sobre os 100.930. Olha só que interessante. Então é 0,93 de 100.930. Opa, vamos lá. 100.930 vezes 0,93. Então, agora já são R$938 de rendimento, não é mais 930. Aumentou o rendimento porque somou aos 100.930. Então, vamos lá. Mais 100.930. Então, agora eu tenho 101 mil. Quando for render de novo o 0,93, é sobre os 101.868. Então, aquele rendimento inicial que era R$930, no terceiro mês de rendimento ele já virou 947. Você está entendendo? O efeito dos juros compostos, eles vão fazendo o rendimento aumentar e isso vai fazer o seu patrimônio aumentar numa velocidade muito grande. Quanto maior o tempo que o dinheiro ficar investido, mais o rendimento vai aumentar. Olha só essa conta que interessante. A gente viu que em 24 meses, 930, se fosse num juro simples, viraria 22.320, mas virou 24.878. Se eu estiver falando de 60 meses, 5 anos de investimento, olha só que interessante. Opa, eu preciso deixar em branco um dos campos. Lembra como que eu expliquei para você? Quando você for brincar com a ferramenta calculadora do cidadão, você deixa um dos 3 campos em branco. Então aqui eu quero saber o valor final, quanto vai ser após 60 meses, eu deixo ele em branco. Então, olha que interessante, 930 vezes 60, em tese, seria 55 mil reais de rendimento, mas o sistema aqui está me informando que vai dar 74 mil. Por que isso acontece, gente? Por causa do efeito dos juros compostos. O que eu estou querendo com isso é mostrar para você, olha aqui meu relógio aqui enviando várias notificações. O que eu estou querendo com isso é mostrar para você a importância do tempo na estratégia de investimento. Então, é muito importante que você perceba o poder que os juros compostos vão ter na sua estratégia de investimento. E a gente está percebendo, então, que dentro de uma taxa de juros real, de uma taxa de juros factível, esse componente aqui, tempo, vai ser muito importante. Não adianta você pegar e ficar fazendo assim, você falar assim, pô, mas eu queria acelerar esse tempo, então eu queria uma taxa de juros de 1,5%. Será que é factível você buscar 1,5%?
Entendeu? Você sabendo que a taxa Selic é mais ou menos ali 0,93 ao mês. Poxa, se a gente está falando de 1,5% ao mês, a gente está falando que 0,93 dividido por 1,5, opa, ao contrário, 1,5 dividido por 0,93, a gente está falando que tem que ser 100, ó, eu fiz vezes 100, tá? Tem que ser 161% da taxa Selic para você conseguir essa rentabilidade. Gente, isso não é simples de ser conseguido. Isso não é fácil. Aceite o fato de que 0,93 é uma taxa real e a gente vai trabalhar dentro desses parâmetros e não muito distante deles. E que esse 0,93 eu cheguei nele pegando a Selic 11,25 e dividindo por 12. Lembra disso? Isso quer dizer que às vezes a Selic, por exemplo, se a gente voltar aqui, ó, se a gente voltar aqui no site do BC lá para ver a taxa Selic. Quando a Selic estava, olha só que interessante você pensar nisso. Quando a Selic estava aqui, ó, em 2%, não faz tanto tempo assim, há 4 anos atrás, em novembro de 2020, a Selic era 2%. Se eu pegar, então, 2 dividido por 12, naquele tempo, a taxa de juros mensal era mais ou menos 0,16, era muito baixa. Agora a gente está conseguindo 0,93. E lembre-se, a taxa Selic é a taxa livre de risco da economia. Então, para quem não quer correr risco, não adianta você esperar prêmios muito maiores que esses. E ao mesmo tempo, se você quiser prêmios maiores que esse, você vai ter que se expor a risco, e risco significa que não há garantias de que você vai ganhar o rendimento que está combinado. Então você pode se expor a risco para buscar 1,5% no cenário de hoje, para buscar 2%, você pode, mas há uma garantia de que vai dar certo? Nenhuma. Quem te garantir isso, né, vai estar agindo de má fé com você. Eu vou explicar depois, né, ao longo aqui do nosso curso, que existe sim uma forma de você ter uma previsibilidade de quanto você vai ganhar, mas mesmo assim existem alguns riscos implicados nesse tipo de aplicação. E assim, por mais que haja uma previsibilidade, ele não descola um absurdo da taxa Selic. Toda vez que a gente vai falando de algo que é garantido a 150% da taxa Selic, né? Então a gente está falando lá de 1,5%, 2%. Muita atenção, abre seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos, fique atento, porque alguma coisa estranha está acontecendo. Vamos continuar aqui o raciocínio aqui sobre o que saber antes de começar a investir. Então, nós já entendemos o que é a taxa Selic, a importância dela, o que esperar de rentabilidade, e é por isso que a taxa Selic se mostrou importante para a gente. E agora, a gente vai entender o seguinte, que investimentos não vão te deixar rico. Eu tenho o privilégio de conhecer muita gente bem-sucedida financeiramente e todos eles, né, que acumularam patrimônios e que têm investimentos, afinal de contas eu os conheço porque eu trabalho com investimentos, eu sou assessor de investimentos, todos eles não acumularam dinheiro através dos investimentos. Eles acumularam dinheiro através do trabalho e aí o dinheiro ganho com o trabalho foi investido, entendeu? Então é importante que você entenda isso para que você não caia em algumas pegadinhas. Algumas pessoas olham para os investimentos como se os investimentos fossem resolver todos os problemas e a partir dali as pessoas não fossem mais ter que, por exemplo, sei lá, trabalhar ou qualquer outra coisa desse tipo. Então as pessoas começam a procurar por uma grande tacada. Aquele investimento que vai render 400% em um mês, que vai dobrar em um ano e tal. Cara, cuidado com isso. Não tente acertar uma grande tacada. Nós vimos aqui que mais importante do que uma grande tacada é você ter tempo investindo, é você entender a estratégia. E é você, então, se você não tem que acertar uma grande tacada, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar. Como assim eu tenho que trabalhar, Pedro? Eu quero investir. Pois é, então, daí você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho e vai investir para pôr esse dinheiro para trabalhar para você. Mas o que vai continuar te dando mais renda, até você ter uma importância significativa de dinheiro, vai ser o seu trabalho. Você ganha dinheiro no trabalho e aí você investe. Quando você for investir, outra coisa importante para você ter clareza: não invista em nada que você não entende. Se você não entende, não faça um investimento em algo que você não entende, entendeu? Porque isso vai dar errado. As pessoas que saem tomando risco, fazendo escolhas que não entendem como funcionam, elas acabam se arrependendo e perdem dinheiro. Então, assim, não trabalhe, é uma ralação para ganhar dinheiro, né? Aí você rala para ganhar dinheiro, aí você pega o dinheiro que você ganhou no trabalho, vai, investe e perde no investimento. Isso não faz o menor sentido. Então, não invista em nada que você entende. Outra coisa, aporte com frequência. Mais importante do que a taxa de juros, você viu. Tem duas coisas que são muito importantes. A taxa de juros é importante, mas você não tem como controlar. É o Copom que define quanto vai ser o rendimento. A gente vai ver o que a gente pode adotar de estratégia para a gente buscar um pouco mais de rendimento do que a taxa Selic. Mas, é assim,
a taxa Selic já é alta, entendeu? 11,25, quando comparado com a inflação, a gente vai ver aqui ao longo do curso, é uma baita de uma taxa. Então, você não precisa ficar tomando muito risco, mas você precisa ter o quê? Paciência, tempo, né? Para deixar o efeito dos juros compostos multiplicar seu patrimônio. E você precisa ter aportes frequentes, porque quanto mais você tem capacidade de poupar, quanto mais você tem capacidade de investir o seu dinheiro, mais rápido ele se multiplica. Então, não se esqueça, investimentos não vão te deixar rico. Bom, vamos para o segundo tópico aqui do nosso curso de investimento. Essa é a aula de número 1. Você já percebeu que isso aqui é um curso sério. Aquele influencer que vende um curso de 1.000, 2.000, 3.000 reais, às vezes ele não entrega o que eu estou entregando aqui para você de graça. Então, já deixa o seu curtir, se inscreve aqui no Invista Sem Frescura, porque essa é apenas a primeira aula. Eu vou te entregar aqui tudo que você precisa saber para investir com segurança, tá bom? Os principais indicadores e sua importância aí nos investimentos. Bom, existem 3 indicadores que você precisa estar de olho. O primeiro deles é quanto está a Selic. Então, você já aprendeu como faz para você ver quanto que é a Selic e ficar um pouco atento quando você ouvir nos telejornais informações sobre a taxa Selic, porque ela é a taxa básica de juros da economia. Outra coisa, é importante que você entenda o que é o CDI. E aqui a gente começa, então, falar de como você vai aplicar esse conhecimento que eu te passei até agora na prática. Porque a Selic e o CDI, pessoal, eles caminham em conjunto, tá bom? A Selic e o CDI, eles caminham em conjunto. Então, quando a Selic sobe, o CDI sobe. Quando a Selic cai, o CDI cai. E a Selic e o CDI, ele é o principal índice da renda fixa. Isso quer dizer o seguinte, quem aplica em renda fixa, muitas vezes vai se deparar com a informação relacionada ao CDI. Vou te explicar aqui ao longo do curso como que isso é usado na prática, mas é importante que você entenda isso. A taxa básica de juros subiu, o que acontece? O CDI sobe. A taxa básica de juros caiu, né? Se ele caiu, o CDI cai. Então, o cenário hoje é um cenário, né? Lembrando aqui do gráfico da taxa Selic, ó, de Selic elevada, gente. 11,25 não é brincadeira. Isso quer dizer que o cenário é um cenário bom para quem gosta de aplicações conservadoras. Afinal, Selic é conservador, CDI também vai ser conservador. Lembra? O CDI acompanha a Selic. Tá? Então é um cenário bom esse cenário para o investidor conservador. E uma outra coisa que você tem que ficar atento é com relação ao IPCA. O IPCA ele é um índice que mede a inflação, tá bom, pessoal? E aqui é o seguinte, ó. Tem gente, outro dia eu estava vendo um vídeo e tinha um rapaz lá que ele perguntava na rua lá para as pessoas o que era inflação. E as pessoas diziam assim: inflação é imposto, inflação é imposto cobrado errado. Não é nada disso. Inflação é a perda do poder do dinheiro ao longo do tempo. Tá? O dinheiro ele perde valor ao longo do tempo. E é isso que essa reportagem mostra. Olha só que interessante. Criada no plano real, nota de R$ 100 compra somente R$ 13,28 após 30 anos. O que ele quer dizer isso, gente? O que valia R$ 100 há 30 anos atrás, hoje em dia, os R$ 100 de hoje em dia, de 30 anos atrás, hoje em dia valem apenas R$ 13,28. Entendeu? O que a inflação fez com o dinheiro? A inflação pegou uma nota de R$ 100 e fez o valor de compra dela perder o valor completamente. E assim, você sabe disso porque você sabe que antigamente com R$ 100, por exemplo, você ia no mercado e você conseguia fazer uma compra com R$ 100. Afinal de contas, eram R$ 100. Agora, hoje em dia, se você vai com R$ 100, você não consegue mais fazer uma compra. Entendeu? Por quê? Porque os R$ 100, o preço das coisas subiu muito. Então, os R$ 100 perdeu o valor. E por que é importante que você entenda isso? Porque a inflação, ela está corroendo, né, o dinheiro, ela está corroendo o dinheiro. Então, a gente precisa pensar em investimentos para algumas coisas. Investimento a gente investe para a gente proteger o nosso futuro, a gente investe para realizar sonhos, a gente investe para não depender totalmente do INSS no futuro. Então, tem algumas coisas. Mas uma outra coisa importante é que a gente precisa investir para a gente se proteger da inflação. Então, toda vez que eu for pensar em investimento, seja um investimento atrelado à Selic, seja um investimento atrelado ao CDI ou qualquer outro investimento qualquer, eu preciso pensar em qual que é a relação deste investimento com o IPCA. Ok, pessoal? Então, feito essas informações, essas são bases, o assunto é denso, né? São bases para você poder entender os investimentos. Feitas todas essas informações,
você já vai começar agora a conseguir compreender a relação de todas elas, por exemplo, com a poupança. Então a poupança, por que que eu vou falar da poupança? A poupança ela é um instrumento de investimento, né? É o instrumento que as pessoas usam para guardar dinheiro mais popular que existe. Ela tem perdido cada vez mais relevância, mas ainda é muito importante e principalmente o brasileiro é muito acostumado com a poupança. E eu quero responder a seguinte pergunta: será que a poupança é um investimento ou ela é um bom investimento? Né? Então, será que a poupança é um bom investimento? Bom, para responder isso, nós vamos imaginar o seguinte: nós vamos fazer uma simulação aqui. Como que eu fiz essa simulação, gente? Calculadora do cidadão, tá bom? Na calculadora do cidadão, quando você entrar aqui na calculadora do cidadão, ó, existe um link aqui que é correção de valores. E quando eu venho aqui no correção de valores, eu posso simular várias correções. Eu posso simular correção por índice de preço, eu posso simular correção pela poupança, pela Selic, olha aqui a Selic aqui, ó, pelo CDI, tá vendo? As coisas que a gente vinha falando antes. A gente vai voltar a utilizar aqui a calculadora do cidadão para fazer conta, mas eu fiz umas contas aqui corrigindo pelo IPCA, tá bom? Então, que é o índice de inflação. Então, corrigir pelo IPCA e corrigir pela poupança. Eu fiz o seguinte, ó, peguei 100 mil reais e considerei que estivesse aplicando esses 100 mil reais no dia 4 de maio e estivesse resgatando dia 31 de outubro do mês passado, né? Nós estamos em novembro de 24, como eu disse. Quanto que eu resgataria? 100 mil reais ao longo desses anos, 12 anos de investimento, teria se transformado em 206 mil reais. Tem muita gente que vai falar, poxa, olha que legal, 100 mil virou 206 mil, dobrou o valor ao longo do tempo. Isso é bom. Lembra, a gente só sabe se é bom se a gente comparar com o IPCA. Então, aqui está agora a comparação com o IPCA. Se eu pegar os mesmos 100 mil reais e comparar com o IPCA, o que aconteceu com 100 mil reais comparado com o IPCA? E aqui, como eu fiz esse cálculo, gente? Na calculadora do cidadão, aqui no campo correção de valores, tá bom? Depois você fuça aí na calculadora do cidadão, porque dá para você fazer várias contas, várias simulações e principalmente pensar de forma estratégica sobre os seus investimentos. E aqui eu estou fazendo isso, ó. Eu peguei então 100 mil reais, lá de maio de 2012, né, mesma data que a gente teria aplicado o dinheiro, e fiz aqui qual foi a correção dele até outubro, mês passado. E aqui ele me falou então que 100 mil reais, quando corrigidos pela inflação, se transformaram em 202 mil reais. Essa informação ela já nos dá então a base para a gente poder responder de forma precisa. A poupança é um bom investimento? Pessoal, é melhor que investir em algo que você não entende. Então lembra que eu falei ali em cima, você não deve investir em algo que você não entende porque você vai acabar fazendo caca, você vai se arrepender. Ah, Pedro, mas é o Tesouro Selic, meu influencer preferido falou que o Tesouro Selic é uma boa. Se você não entender o que você está fazendo, você pode se arrepender. Então, calma, eu vou te explicar o que é cada uma desses investimentos para que você possa procurar alternativas melhores do que a poupança. Porque no fim das contas, a gente chega à conclusão que ela não é um investimento, ou pelo menos não é um bom investimento. Afinal de contas, mal corrigiu a inflação. Né? Ela foi para 206 mil, a inflação foi para 202. Então, a pessoa teve um ganho de 4 mil reais, um ganho real de menos de 4 mil reais sobre a inflação. Isso é muito ruim e muito perigoso para o patrimônio, porque no fim das contas isso indica que você perdeu dinheiro ali ao longo do tempo. E essas colocações, elas nos levam então à última pergunta a ser respondida nessa aula 1. No que investir? Na verdade, existem várias classes de ativos. Existe renda fixa no Tesouro, renda fixa emissão bancária, renda fixa crédito privado. Existem fundos de investimento, existem ações, existem fundos imobiliários. Existe uma infinidade de investimentos e nós vamos falar sobre todos eles aqui ao longo do curso, mas nós vamos fazer isso na próxima aula, começando a falar de renda fixa. A próxima aula eu vou falar para você sobre renda fixa de um jeito que você nunca viu. Vou trazer informações que talvez você nunca tenha se dado conta e informações estratégicas que já vão mudar a estratégia de investimento de você que já está investindo. E para você que está começando também, você vai começar do jeito certo. Então, até a próxima aula.